Bem, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Azal, Almas Cebosas Amigas da Luz. Eu adoro esse nome, cara. Esse nome é muito bom. E mais uma vez com o nosso amigo Roberto Barbosa, né, médium. E chegou há poucos dias lá da Europa, que você estava, né? A gente fez Bom, uma você estava nos excursão. Estados Unidos, na Europa, voltou. Cara, foi assim, a gente saiu do Brasil, na verdade, em fevereiro. Ixi. Foi. E aí a gente foi para a Europa, ficamos lá um mês e meio, depois fomos para os Estados Unidos. Aí voltamos dos Estados Unidos, depois de quase 2 meses lá, voltamos para a Europa, fizemos mais um mês e meio de trabalho lá, e agora, dia 2 de julho, foi quando a gente chegou aqui de volta, em Fortaleza. Estou em Fortaleza agora. Ah, ok. Bom, bem-vindo novamente ao Brasil. Eu ia falar Obrigado. que você chegou bem na hora de pegar o inverno, mas em Fortaleza não tem inverno. Mas quando você vier aqui para São Paulo, vai ter. Aqui não, mas eu vou primeiro para o Rio Grande do Sul, cara. Eu vou para Caxias do Sul, imagina, frio pra caramba lá. Eu já peguei até É, neve em Caxias do Sul já uma vez. vixe, lá vai tá gelado mesmo. Lá é frio. Enfim, bom, o objetivo aqui hoje, né, do nosso bate-papo é falar primeiro sobre o livro, né, o Ah, Cirurgias Espirituais. É isso aí. tô com ele aqui também. É isso aí. Conta um pouco da história, né, do trabalho do Roberto, né, como médium, e no final do livro tem também uma parte contando sobre o Dr. Fritz, né? E depois a Uhum. gente vai falar também sobre o nosso evento aqui em São Paulo, dia 27 de julho, domingo, às 9 da manhã. Eu vou colocar aqui também, depois na descrição do canal, o link para quem quiser fazer inscrição, né, para o trabalho de cirurgias espirituais, né, que vai estar sendo feito aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Vai ter, na realidade, mais um local no sábado, mas a princípio o foco aqui é no domingo, né, na Zona Oeste, que a gente vai estar abrindo as inscrições e vai estar o link aqui embaixo do vídeo depois. Legal. Bom, Roberto, para não atrasar muito, vamos logo iniciar. Primeiramente, eu queria que você, resumidamente, falasse, né, há quantos anos que você está trabalhando aí com cirurgias espirituais e com o Dr. Fritz, e, resumidamente, aí, como que você está realizando esse trabalho hoje em dia. Meu amigo, primeiramente, deixa eu dizer que eu adoro esse nome desse grupo, porque somos todos almas cebosas, né? E é exatamente esse o motivo de eu ter vindo médium. Eu vim médium de cura, porque eu cometi muitos equívocos nas encarnações anteriores. Eu fiz tanta coisa errada. Quando eu olho para trás, eu já fiz vários processos de regressão de memória, de lembrança do meu passado. Eu nem sei como Deus teve tanta compaixão de mim, de me permitir vir sadio e com capacidade de ajudar os outros. E eu sou muito grato por essa mediunidade, porque ela tem me dado ao longo desses anos essa oportunidade, né? De servir e ajudar para tentar melhorar aquele ser humano que eu já fui um dia, que esse era bem ruim. Hoje eu tô melhorzinho, mas eu já fui bem ruim. Eu comecei o trabalho da minha mediunidade em 1995. Foi um ano bem difícil para mim. Eu saí de uma depressão muito forte. Procurei o espiritismo, procurei o estudo da mediunidade, da prática espírita, e no mesmo ano tudo aconteceu. Eu descobri essa mediunidade voltou, eu tinha vindo muito forte na infância, aí voltou, veio à tona mais forte ainda, e logo depois eu me vi trabalhando com o espírito de um médico. Ele se auto-intitulava Dr. Mauro. Esse espírito ficou comigo 9 anos. Ele ficou comigo do ano de 95 até 2004. Em 2004, ele se afastou porque ele tinha que reencarnar, e no lugar dele veio o Dr. Fritz. Para mim foi uma grande surpresa, não esperava que o Dr. Fritz viesse trabalhar por mim. Eu conhecia já o Dr. Fritz porque o Dr. Fritz era um espírito que trabalhava pelo meu primo. Quando eu comecei, eu trabalhava com o Dr. Mauro e meu primo trabalhava com o Dr. Fritz, então eu convivi com o Dr. Fritz durante 5 anos, lá em Maranguape, que foi onde nós trabalhamos no início da minha mediunidade. Então eu tenho 5 anos de convivência com o Dr. Fritz, através de outro médium, e mais 20 anos através de mim, como médium trabalhando com ele.
E nesses 20, ao total são 29 anos de trabalho mediúnico, de trabalho de mediunidade de cura. Eu nunca parei um segundo sequer. A gente deu uma paradinha, né, ao longo desses anos só na pandemia, mas foi uma parada muito rápida. A gente voltou, acho que para no máximo 3 meses. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de trabalhar e servir com mediunidade. Tá joia. Bom, para não ficar para trás, né? Eu também devo dizer que eu também tenho tido algumas regressões, algumas coisas de vida passada, e acho que nós dois estamos mais ou menos no mesmo nível com relação a vidas passadas. Estamos tentando agora ver se a gente recupera, né, ou paga um pouco da dívida do cartão de crédito, das contas passadas que a gente tem. Né? Mas, enfim, com relação ao Dr. Fritz, né, no último capítulo do livro aqui, né, ele menciona que ele se recorda, vai, de uma encarnação na Roma antiga e depois mais na Primeira Guerra Mundial, quando ele era o médico alemão, então que estava nas trincheiras, né? E Exato. que ele fazia cirurgias, né, nos soldados lá durante a guerra, meio que ali dentro da trincheira mesmo, em qualquer condições, né? E que ele sempre foi médico, né? Também eu achei interessante uma citação aqui do Bezerra de Menezes, né, na introdução do livro, que fala que o Dr. Fritz tem obsessão pela medicina, né, que É, esse é o foco dele. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? olha, o Dr. Fritz, todos nós temos as nossas identidades, né? Aquilo que nos define, aquilo que a gente se sente feliz em dizer a respeito de nós mesmos. E o Dr. Fritz, ele deixa claramente deixa isso muito claro, essa questão da medicina. Ele se vê como um médico, pioneiro em muitas coisas, revolucionário em muitas outras, e ele é um médico, a meu ver, que faz uma conexão, as pessoas nunca pararam muito para pensar nisso. Quando o Dr. Fritz começou a trabalhar até antes da década de 50, já com outros médicos ainda, antes até mesmo de Arigó, o Dr. Fritz ele se tornou uma referência desse tipo de trabalho, né? E isso faz com que ele se torne também um link, uma conexão entre a medicina espiritual e a medicina material. Então, ao longo do nosso trabalho, desses 20 anos que eu estou com ele, desses 29 anos de trabalho, o que é que eu tenho visto? O Duda fez muito focado em tentar fazer uma conexão cada vez mais forte entre a medicina espiritual e a medicina material. E ele tem feito isso, tem buscado isso, principalmente nos trabalhos que a gente faz na Europa. Ele incentiva muitos médicos, os europeus, que têm a mente mais aberta, não sei porquê, mas eles têm a mente muito mais aberta para tentar entender o processo da cirurgia espiritual. Então, ele faz conferências com esses médicos, já teve várias lá, a gente já fez 2 conferências na Holanda, 2 na Bélgica, teve uma em Barcelona que tinha uns 50 e tantos médicos, inclusive foi coordenado por uma médica cirurgiã. E esses grupos, né, o que é que eles querem? Eles querem entender como é que funciona a cirurgia, a medicina espiritual e exatamente qual é o link, qual é a conexão. E o Dr. Fritz adora isso, porque ele fala sempre que a medicina é a vida dele. Foi por causa da medicina que ele deixou de ser um espírito sofredor e se tornou um espírito trabalhador. Ele, quando desencarnou, ele tinha cometido tantos erros, tantas falhas morais, que ele se encontrava numa situação péssima, muito difícil, fez ele sofrer muito. E a única corda que ele viu, que ele podia segurar para sair daquela situação, foi a medicina. Então, ele investiu na medicina espiritual tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele se tornou. E foi isso que ele fez. E ele ter estudado tanto e ter descoberto, né, esse canal de uso dos médios na Terra, até então era uma coisa quase inexistente, antes do Dr. Fritz, ele criou métodos de cirurgia espiritual que não existiam, porque ele conecta os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Então, ele começou a usar médios de forma fixa. Antigamente, os médicos eram médios de forma esporádica. Eu sou médico de cura, vem um espírito, faz a cirurgia, vai embora e nunca mais vem, ou vem só de vez em quando, não tem um trabalho fixo, regular, né? E ele tornou esse trabalho algo regular, algo que você pode esperar. O doutor Fritz marca uma cirurgia daqui a um mês e ele vem.
daqui a um mês para atender as pessoas. Então, ele tornou isso um trabalho de conexão do mundo espiritual como um material muito forte. E ele se tornou, assim, uma referência em muito aspecto por conta da medicina. Então, ele tem uma gratidão, a gente nota isso quando ele fala, ele tem uma gratidão gigantesca à medicina, né? E por isso esse cuidado que ele tem tão forte com os médicos na Terra, no sentido de ajudá-los a torná-los ainda mais espiritualizados também e mais próximos das práticas energéticas que ele faz, que ele ensina nesses encontros. Ele faz, inclusive, ele faz cirurgia nos próprios médicos, mostrando para os médicos o que ele está fazendo. É muito interessante, cara. Ele faz coisas assim, não vou contar porque são coisas loucas, assim, mas ele faz umas demonstrações, né, de como funciona a medicina espiritual no corpo físico, que os médicos ficam assim, boquiabertos. Eu já ouvi de médico assim, que o cara tinha 65 anos de idade, já tinha 35 anos de medicina, dizer assim, olha, foi a maior aula de medicina que eu já vi na vida. Então, a gente ouve isso, porque o Dr. Fritz, como ele mostra de uma forma muito simples, né, de uma forma muito objetiva, muito didática, acaba sendo encantadora. Então, essa relação dele com a medicina é uma paixão, é um amor, é uma coisa que realmente transcende. E é por isso que ele é tão reconhecido em tudo que ele faz, porque ele coloca nesse trabalho o melhor dele. Tá certo. Ele menciona no livro, né, que ele tem, a princípio, duas especialidades históricas que ele mais desenvolveu, que é na parte, se não me engano, joelhos, né, a óssea ali, e a parte cardíaca. É isso Não mesmo? sei. Eu não tenho certeza, não. Não. Eu acho que o Dr. Fritz, quando estava encarnado, ele era cirurgião geral, cirurgião, Tá. né? E eu acho que ele tinha alguma coisa ele tinha estudado uma coisa de rim, dos Ah, rins, tá. nefrologia, se não me engano. Mas eu não sei. O que eu sei é que depois que ele desencarnou, ele percebeu que ele pouco sabia de medicina, na verdade. E que a medicina que ele conhecia na Terra era uma medicina mais pautada para a Terra, né? Então, ele disse que o conhecimento que ele tinha de anatomia, de fisiologia, do funcionamento do corpo humano, ajudou bastante ele, quando ele desencarnou, para ele estudar outras áreas de interação desse corpo físico com o corpo energético. E aí foi que ele foi se especializar em todas as especialidades médicas. Ele passou quase 20 anos estudando medicina na espiritualidade para poder se tornar um especialista de todas as áreas médicas, inclusive na espiritualidade. Ele conta isso para nós. A odontologia também é uma área médica. Então, ele inclusive faz cirurgia, ele faz intervenção dental, dentária. Ele faz cirurgias dentárias. Então, ele tem ele conseguiu desenvolver toda essa parte de estudo dele. Inclusive, ele conta para nós que escreveu livros. Esses livros só estão na espiritualidade, eles não estão aqui na Terra, não vêm ainda, falando sobre essas especialidades médicas. Foram mais de 50 livros que ele escreveu, um sobre cada uma dessas especialidades. E o mais legal é que esse livro ele escreveu contando a fusão, como deve ser no futuro, a fusão das duas medicinas em cada uma dessas especialidades. Entendi. Bom, ele menciona também que ele descobriu na espiritualidade, né, algumas coisas que depois foram transferidas aqui para a medicina da Terra. Por exemplo, o stent, né? Isso. Então, ele, a princípio, também desenvolveu algumas técnicas novas, né? E que depois foram repassadas aqui para os médicos encarnados, correto? Deixa eu te explicar só melhor isso. O Dr. Fritz ele criou o conceito dessas técnicas. E aí o que acontece? Quando esses conceitos são criados na espiritualidade, eles passam por um crivo de avaliação para ver se é possível, se é o momento ou não da Terra ter acesso àquelas informações. Então, até que teve coisas que ele criou que não chegaram ainda. Mas, na parte de cardiologia, ele criou realmente o conceito de você colocar uma tela com uma mola dentro do vaso, né, e fazer, isso é que é o stent, né, e faz com que essa mola abra dentro do vaso para criar um fluxo sanguíneo melhor. Realmente esse conceito foi ele que criou na espiritualidade. Como ele faz para esse conceito chegar na Terra? É através de inspirações. Ele inspira pesquisadores, médicos, né, para que na Terra essas pessoas desenvolvam esse pensamento. Tanto é que eles foram além. O Dudu Fritz fala o seguinte: quando ele criou o conceito,
do stent vascular, ele falava que ele só pensava no stent físico, que é o quê? Aquela molinha que abre, né, e o sangue melhora. A circulação sanguínea melhora. Mas a própria medicina já foi além disso. Ela, aqui na Terra, ela criou algumas coisas um pouco mais diferentes. Ela criou o stent químico, que eu conversando com um médico amigo meu, ele disse que são substâncias químicas que eles colocam no vaso que fazem tem essa mesma reação, né? Sem necessariamente ter essa telinha que se coloca lá. Então, sim, ele criou realmente esse conceito. O conceito foi criado por ele. É esse aí que você falou. E vários outros. Tá joia. Bom, ele menciona também que tem uma equipe grande, né, de médicos de várias especialidades, né? E creio que, por vezes, eu já notei que parece que tem mais realmente uma atitude, um posicionamento um pouco diferente quando está tendo as cirurgias espirituais, dependendo do que está sendo tratado. Então, tem realmente um apoio grande de outros médicos, correto? E fazendo asepsia, etc. Isso. A equipe do Dr. Fritz, o que ele nos conta, são números bem significativos, porque são mais de. Obviamente, esse número oscila, mas ele nos fala em torno de algo de 3 mil médicos que trabalham na equipe dele, né? 3 mil, né? Não é isso, Carol? Tá certo. 3 mil? 3 mil médicos. Desses 3 mil médicos, são 3 mil médicos. Desses 3 mil médicos que trabalham com ele, em torno de. Tá travando aí, não? Não, era só que eu estava mexendo aqui. Tá certo. Então, desses 3 mil médicos, em torno de. Tem 27 deles, 27 médicos, que são os coordenadores do trabalho dele, ficam conectados a ele. Inclusive, às vezes, esses espíritos, esses outros 27, às vezes, vêm no nome dele, fazer alguns atendimentos. Então, são espíritos que são autorizados por ele a usar o nome dele, a usar, né, toda a coisa. Porque muita gente se fala do nome do Dr. Fritz, né? O nome do Dr. Fritz é um espírito, é uma falange. A educação do Dr. Fritz é um espírito individual como nós, mas ele também tem uma falange que o representa, então, que mantém trabalhos feitos conjunto com ele. E esses 27 espíritos, né, que trabalham, tem homens, mulheres, são vários espíritos, são também os coordenadores do trabalho dele na espiritualidade. Que ele tem 14 hospitais na espiritualidade, 3 menores e 11 maiores, e esses hospitais, eu, inclusive, já visitei 2 desses hospitais na espiritualidade, são muito bonitos, lindos até, e esses hospitais, eles servem para acolher pessoas que desencarnaram, que a maioria das pessoas, quando desencarnam, elas desencarnam em decorrência de algum tipo de enfermidade. Então, elas precisam daquela assistência, né, independente da forma como ela desencarnou. Então, elas têm algum acompanhamento médico ou ambulatorial, alguma coisa do tipo. Ele até, para poder me explicar isso, ele até me mostrou um exemplo. Por exemplo, uma mãe que vai dar à luz, mesmo a mãe estando bem, a criança sendo saudável e não tem nenhum tipo de complicação, é bom que os médicos estejam lá por perto. Aí eu falei, tô entendendo, teu filho. Então, é uma assistência que nem sempre é necessária. Mas mesmo assim a gente dá. Então, esses hospitais, eles servem para acolher as pessoas que desencarnam, né? As mais necessitadas e as menos necessitadas também. Respondi? Sim, respondeu muito bem. Bom, aí entrando também, então, nessa linha de tratamentos, né? Além do que a gente considera o filão principal, né, de tratamentos de doenças em gerais de um hospital, em tumores, câncer, etc., também tem o tratamento contra vícios e depressão, que o Dr. Fritz realiza, correto? Isso. Então, Doutor, quer que eu explore um pouco essa parte? só para salientar que às vezes as pessoas pensam, né, que só vão vir para fazer a cirurgia quem está com algum tumor, com câncer, ou coisa assim, mas Não. O Dr. Fritz, através de mim, ele faz 3 tipos de cirurgias diferentes. A primeira, do corpo físico, é essa que está todo mundo acostumado a procurar ele, dor na coluna, problema no coração, problema de vista, né? Então, tudo que é dor física é tratado na cirurgia espiritual. Existe uma segunda cirurgia chamada TRA,
terapia para recuperação, é essa que você acabou de falar. Você falou, não foi vício, essa questão de vícios, né? Então, essa cirurgia espiritual, ela é feita junto, né? Ao mesmo tempo que é feita a cirurgia material, a cirurgia do corpo físico. E é uma cirurgia exatamente para ajudar pessoas que têm vícios, compulsões, pessoas que têm algum tipo de, querem parar de fumar, querem parar de beber, ou querem jogo, todo tipo de vício, drogas ou qualquer um. Se a pessoa quiser ajuda para parar algum tipo, alguma forma de vício, essa cirurgia TRA, terapia para recuperação de adicção, é feita junto com a cirurgia espiritual. E existe um terceiro tipo de cirurgia chamada terapia amor. Amor não é uma palavra, é uma sigla, que significa acolhimento, misericórdia, orientação e reação. Essa terapia amor é a terceiro tipo de cirurgia, é para trabalhar especificamente questões emocionais. Todos os tipos de doenças que envolvem questões emocionais. Depressão, ansiedade, angústia, tristeza, desequilíbrio da raiva, estresse, insônia, bipolaridade, transtorno borderline, todas essas doenças que têm conexões com questões psiquiátricas, psicológicas ou emocionais, são na verdade, tratadas na terapia amor. Então, ele faz, na verdade, 3 tipos de cirurgia diferentes. Uma para o corpo físico, outra para tratar de questões de vícios, que é um grande problema hoje em dia, e o terceiro é a questão da depressão, ansiedade, essas questões emocionais. Tá, joia. Então, as pessoas podem vir, no caso, para qualquer uma delas, no caso. Tá certo. Outra pergunta que o pessoal normalmente faz é se alguém pode vir passar pelo tratamento em nome de um parente, de alguma pessoa que está debilitada em casa e não pode vir para a cirurgia. Pode, eu acho que deve vir. A diferença é a seguinte: existem, eu falei de 3 tipos de cirurgias. Agora vamos falar de três cirurgias espirituais quanto ao alcance, tá? Quanto à eficácia dessas cirurgias. Vamos lá. A mais eficaz de todas é o paciente estar presente no dia do atendimento, né? Vai ter aí na Zona Oeste. O paciente vem presente, o doutor Fritz vem através do médium, né? Ou a doutora Sheila, que é o outro espírito que trabalha com a gente, vem através da médium e atende o paciente presencialmente. Essa é a forma mais eficaz de todas. Por quê? Porque o paciente está presente para receber os fluidos energéticos da cirurgia. Esses fluidos estão vindo junto com o fluido do médium, né, que é o ectoplasma. Então, junta tudo isso, a possibilidade da pessoa ficar curada é muito maior do que as próximas duas que eu vou explicar. A segundo tipo, que é um pouco menos eficaz, quando vem algum parente ou alguém presente fazer uma cirurgia para outra pessoa que não está no local do atendimento, né? Foi o que você perguntou. Nesse caso, a cirurgia ela perde eficácia por quê? Porque a pessoa não está recebendo diretamente o fluido que vem do espírito e do médium. Ela está recebendo através de uma pessoa que a ama, que vai servir como ponte para levar esse fluido lá. Cai a eficácia? Cai, mas vale a pena porque a gente tem inúmeros casos de cura. Às vezes a pessoa está no hospital debilitada e ela, a partir de um atendimento assim, ela começa a se recuperar. Então, em alguns casos os pacientes não podem vir, mas pode uma pessoa que ama essa pessoa, que tem uma conexão com ela, vir em seu lugar e fazer esse segundo atendimento. E o terceiro e último atendimento, que eu poderia dizer dos 3, esse é o menos eficaz, é o atendimento à distância. É quando não há a presença do médium. É quando a gente pega o nome da pessoa, o endereço, ou o hospital que ela está internada, né, os dados dela, e os problemas de saúde, e entrega para a espiritualidade para que somente os espíritos possam ir até ela. Então, os espíritos vão levar os fluidos espirituais, mas não estão levando o fluido magnético que vem da mediunidade, que vem dos voluntários que estão ali trabalhando. Deu para entender? Então, quanto ao alcance, nós temos esses 3 tipos de mediunidade, de cirurgias espirituais também. Tá certo. Uma outra pergunta com relação à eficácia, né? Você já respondeu parcialmente com relação à presença ou não. E quanto às curas, né, ou às melhorias que os pacientes recebem, no caso de um paciente que vem presencialmente, não sei se tem uma estatística de pessoas que são curadas e se essas curas são permanentes ou às vezes tem algum retorno, né, do problema ressurgir depois de um tempo. O que eu vou te falar agora é
é uma pesquisa que a gente fez no ano de 96 a 99. Foram 96, 97, 98, foram 4 anos de pesquisa que a gente fez de acompanhamento nos pacientes lá em Maranguape. Como era um número muito significativo, a gente atendia, a gente não, os espíritos, né? Atendiam em média 1.000 pessoas por semana. Então, a gente tinha assim, é uma estatística realmente grande. A gente fazia uma entrevista, essas pessoas, quando voltavam, respondiam essas entrevistas, falavam e tal e tal. E nós chegamos, depois de 4 anos fazendo essas entrevistas, chegamos no seguinte número. Aproximadamente 75% das pessoas, 75%, 3/4, tem uma significativa melhora ou cura. Tá? Então, a pessoa ou tem uma significativa melhora ou uma cura. Então, o que é que significa isso? Por exemplo, 75% faz parte daquele paciente que veio com 3 problemas de saúde, um problema no estômago, na vista, na coluna, e ficou curado de pelo menos uma das 3. Certo? Então, tá dentro desse, a pessoa ficou dentro desse 75%. 20% tem uma pequena melhora, né, que foi sentida, foi uma melhora significativa, mas que não foi uma melhora tão grande, uma melhora esperada, não está perto da cura, né? Para esses pacientes, toda a vida, a orientação foi retornar e continuar tentando para que o processo, lógico, se você não deu certo naquilo, continua tentando para que você consiga essa cura. E muitos ficaram. E 5% tem melhora nenhuma. Então, o que é que a gente vê? Por que 5% não tem melhora nenhuma? A gente perguntou aos espíritos por quê. Ele disse assim, primeiro porque quando se trata de processos reencarnatórios, provas e expiações, karma, não é uma ciência exata. Algumas pessoas não estão prontas para a cura porque a doença delas é a cura. Mesmo tirar delas a oportunidade de se curar de verdade, que nós não estamos falando mais de cura física, nós estamos falando de curas morais. Então, esse é o motivo, né? A gente parou essas estatísticas lá em Maranguá. Passamos muitos anos trabalhando sem fazer mais esse acompanhamento. Nos últimos anos, devido a, como eu falei, esse acompanhamento feito por alguns médicos, inclusive alguns médicos levavam pacientes para serem atendidos pelo médico, e depois da cirurgia acompanhavam esses pacientes com exames, acompanhamento no hospital, com tudo que tinham direito para poder ver se havia tido alguma mudança. E as mudanças foram mais significativas do que esses 75%. E aí teve, inclusive, uma médica que fez uma pesquisa conosco na Espanha, e ela entrevistou todos os pacientes. Ela enviou questionário para eles, foram mais de 800 pacientes. E esses pacientes, 96% desses pacientes responderam que pretendiam voltar na cirurgia espiritual. Por quê? A maioria porque já tinha ficado curado ou bom, alguns porque tinham sentido melhor, então passaram a acreditar no processo, e até alguns que não tinham ficado bom, sentiram que o processo pode ajudá-los mais. Entendeu? Porque às vezes a pessoa passou pelo processo, mas ela não seguiu as orientações que a gente deu, e a pessoa entende que foi falha dela, ela não ter ficado curada, que o processo em si poderia ter dado a ela mais resultados positivos. Então, 96% das pessoas que passaram pela cirurgia espiritual em Barcelona no ano passado, elas afirmaram que quando tivesse novamente, nós vamos voltar lá agora em dezembro, quando tivesse novamente, elas retornariam ao atendimento. Então, essas são as Legal. estatísticas que eu tenho. Tá, joia, que legal. Eu estou planejando realizar aqui também um questionário, perguntar quem das pessoas é meio, digamos, voluntário, vai, para a gente fazer esse acompanhamento também depois da cirurgia espiritual, né, para a gente ter uma Eu acho excelente. referência do problema que a pessoa teve e se ela teve uma cura, né, aí depois. E eu estou pensando também, Roberto, em questionar a pessoa também em outros aspectos da vida dela, no sentido se ela está fazendo uma reforma íntima, se ela segue uma religião, se ela segue algum outro, faz algum trabalho religioso, de caridade ou coisa do tipo, se ela já passou por algum trabalho, por algum processo de limpeza energética, de desobsessão, ou mesmo numa igreja evangélica ou católica ou de umbanda, o que quer que seja, né? Para ver se as pessoas que Uhum. teoricamente, segundo a nossa teoria espiritualista, né, as pessoas que desenvolvam um trabalho de reforma íntima, de caridade
e de tratamento de vidas passadas, desobsessão, etc., teriam um processo de redução kármica, digamos assim, o que, teoricamente, deveria facilitar Perfeita os avaliação. processos de cura, né? Então, eu estou pensando em fazer Às vezes torna até uma a pesquisa. intervenção dos espíritos. Às vezes torna até a intervenção dos espíritos desnecessária. Né? Mas aí, digamos, no corpo etérico e astral ficaria mais fácil, né? Para um Isso. médico espiritual, O espírito ajuda. digamos, dar uma traquejada, né? Então, Com certeza, eu entendo. Joia, com relação à cirurgia em si, só ressaltando que não há cortes, né? Que não tem canivete, e, e Não, só se não ressaltando. fosse, se não, eu tenho uma posição muito clara sobre isso, sempre tive. Foi uma das coisas que primeiro eu aprendi com meu primo, que era meu tutor, assim, era um médium de referência para mim. É o seguinte: na hora que você materializa qualquer coisa mediúnica, ela deixa de ser espiritual. Faz todo sentido. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Se o processo de uma cirurgia espiritual requer algo material, é porque não é cirurgia espiritual, é uma cirurgia material realizada por um espírito. Se você corta alguém para tirar um caroço, isso não é cirurgia espiritual. Não importa quem fez, se for um médico da terra ou se for um médico espiritual. Isso não é uma cirurgia espiritual, isso é uma cirurgia material. No caso, né, se for um médico com espírito, é uma cirurgia material realizada por um espírito. E eu não sei o que isso é espiritual. Por quê? Na minha concepção, é muito mais incrível do ponto de vista ético, moral e ao mesmo tempo espiritual o caroço desaparecer sem corte. Isso para mim é muito mais incrível, porque um médico da Terra pode repetir o mesmo que um espírito fizer através de um médium que faça cortes. Mas um médico da Terra jamais vai conseguir repetir o processo que um espírito faz sem corte. Por quê? Porque o processo deixou de ser material e se tornou exclusivamente espiritual. Então, o que eu tenho visto ao longo desses 29 anos de trabalho espiritual? As pessoas muito focadas em ver, mais do que observar o resultado. Quando eu vou no médico, a minha professora, elas ainda se ligam mais no fenômeno ou mais no processo do que no objetivo do processo, que é a cura. Então, o objetivo da mediunidade de cura é curar. O objetivo da mediunidade de cura, dos espíritos virem com médio de cura, é ajudar essa pessoa a se curar da sua enfermidade. Né? Então, se ele consegue isso sem levar para ela nenhum dano do ponto de vista de cicatrização, de corte, de agulha, de medo, de alguma coisa desse tipo, para que usar? Então, os espíritos eles conseguem ir muito além disso. Então, hoje a gente sabe que é completamente desnecessário. Alguns médios ainda usam, inclusive hoje, alguns médios não utilizam essa metodologia, mas a metodologia é muito arcaica. Já pensou se Chico Xavier fosse escrever livros, em vez de psicografia, usassem mesas girantes ou pancadas? A gente, talvez Chico Xavier tivesse terminado agora o terceiro livro, né? Então, então É verdade. é desnecessário, é exaustivo, né? Os métodos eles precisam evoluir, desde que não se percam nos fundamentos. Correto. Bom, e finalmente, né, bom, descrevendo só, são colocados algodão, né, com álcool ou com soro fisiológico, né, nos locais Isso. onde são tratados. As cirurgias duram aí entre 30 segundos e 2 minutos, né, alguma coisa assim. E Em média de 1 a 3 minutos. isso. E a gente pede para as pessoas chegarem todas, né, às 9 horas da manhã, que a gente faz uma abertura, passa instruções, né, Exato. e Não etc. precisa vir de branco. Não precisa vir de branco. Aliás, com relação à preparação para a cirurgia, não precisa vir em jejum, não precisa vir de branco. Não, pelo contrário, é bom comer alguma coisa. Isso. Aliás, a gente vai ter um café aqui, né? Tá bom. Café aí é bom demais. Ah, tem que trazer uma garrafa de água, né? Uma garrafa para Isso. ser de água de 1,5 litro para Purificado. ser fluidificada, né?
Em muitos casos, os espíritos usam essa água fluidificada como um remédio mesmo, para acelerar o processo da cirurgia espiritual. Muito bom. Isso. As cirurgias espirituais são gratuitas, né? Não se cobra nada. Não. A gente vai ter, A gente pede doações, né? sim, Porque a gente tem doações, muitas despesas. E aí as isso, pessoas geralmente nos ajudam. são doações voluntárias de quem Isso, puder contribuir, será bem aceito, mas nada obrigatório, né? não. Nenhum pedágio. A gente vai ter os livros, né? Não só esse livro, como também os outros, né? Que É. de Esse é da mediunidade, cirurgia, essa cirurgia, esse é o da mediunidade, sim, que eu escrevi com o Jefferson. E esse foi o último que eu lancei ano passado, o livro de espiritualidade. Eu acho que eu já levei aí. já tem aqui, Já, já. Esses livros agora, também são doações. tá certo. Quem E adquire também estão fazendo uma doação. sim. E o Dr. Fritz costuma passar alguma, como dizer, fitoterápicos, né, para auxiliar no tratamento, e Exatamente. a pessoa pode adquirir esses fitoterápicos no local, né, ou onde ela quiser, né, a gente vai ter Exato. também eles à venda no final. Tá Tá certo? certo. Bom, alguma Certíssimo. mais sugestão, observação? Vou estar aqui há um tempinho. Não, cara, agradecer a você, a sua família que nos recebe aí com tanto carinho, a sua esposa, as pessoas que, de uma certa forma, a gente reconhece que tem por esse trabalho, mesmo carinho, mesmo cuidado que a gente tem. A gente fica muito feliz de saber que pode contar com esse tipo de irmão aqui na Terra, porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas ainda não foram tocadas pelo intuito de servir, de ajudar, de abrir a sua casa, de abrir a sua vida, de cuidar de divulgação, fazer inscrições, né, receber as pessoas. Muitas pessoas elas ainda não abriram seu coração para um tipo de trabalho como esse, né, onde a gente dedica tanto esforço. Faz quantos meses que a gente está fazendo planejamento para fazer o atendimento aí em um dia, né? Então, todo esse esforço é porque a gente acredita que esse esforço vai ajudar as pessoas. E a gente estava falando aqui de estatística, de cura, e é ótimo quando todos ficam curados, mas infelizmente não vai ser possível. Mas mesmo quando uma pessoa atinge esse resultado, a gente sabe que já valeu a pena, porque nosso trabalho aqui não é por números, a gente trabalha por resultados, a gente trabalha para ajudar as pessoas, levar o alívio, o acolhimento dessas dores e elas poderem entender que a espiritualidade está presente aqui na Terra, querendo ajudá-las também, mas que elas também precisam fazer a parte delas e cabe a nós, né, como seguidores dessa disciplina, repassar a parte dessa disciplina para que esses pacientes tenham o melhor resultado possível. Então, eu fico muito feliz de verdade com o convite, ter conhecido você alguns anos atrás lá nos Estados Unidos, quando estivemos lá juntos, e para mim é uma alegria, cara, estar aí com vocês e vamos trabalhar muito. Tá certo. Bom, é uma alegria também poder recebê-lo aqui e toda a sua equipe, né? E muita gratidão pelo seu trabalho, né? Que você está aí há 29 anos, né? Na luta. 29. Cara, parece que começou ontem. Então, a sua dedicação, né? Direto, né? Fazendo esse trabalho, a gente sabe que é muito cansativo, mas agradecemos também a sua dedicação nesse trabalho e da Carol também, da sua esposa e da sua equipe. E vamos em frente, né? Então, vamos encerrar aqui agora. Tá E, como bom. eu falei, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá Obrigado joia. a todos e até breve. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Até breve.